Fala Nação Santista, novamente Rodrigão, diretamente da base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E hoje a gente vai conversar sobre Santos e Fluminense, a próxima final. Então, mano, tô com um conteúdo legal aqui, se você quer acompanhar, fica com a gente aí no vídeo, demorou? Santos é sensacional, São Santos que parou a guerra. Primeiramente, saudações alvinegras a toda a nação santista e vamos com mais um vídeo aqui no canal para vocês. Logo de cara, já quero trazer aqui algumas atualizações aí sobre os bastidores dentro do Santos Futebol Clube. O nosso presidente aí, Andrés Rueda, foi ao CT Rei Pelé e teve uma conversa com o Marinho, Sanches, João Paulo e o Felipe Jonathan. E aí, a mídia soltou que o nosso presidente foi conversar com os nossos líderes dentro de campo. Cara, na minha visão, o nosso líder de verdade era esse cara aqui, ó. E a gente acabou vendendo a preço de banana. Então, assim, hoje a gente não tem um volante marcador no time. O Camacho não é esse cara. Mas, enfim. Segunda-feira também já quero alertar vocês que tem reunião aí do CG na Vila Belmiro. Toda segunda-feira o CG se reúne e trata diversos assuntos. E aí, acabei lendo aqui uma notícia e já deixar os créditos aqui ao Lucas Mussetti, que é o seguinte. Se de repente um resultado negativo contra o Fluminense, provavelmente o Carille vai cair. O nosso departamento aí de futebol, Jorge Andrade e Mazuco, estão com a batata assando. Porque, na minha visão, foram diversos erros, cara. Diversos erros. E aí é o seguinte, como vocês sabem, o Rueda ele é um excelente gestor. Mas precisava de alguém competente para cuidar do futebol do Santos. E aí ficou na mão de Jorge Andrade e ficou na mão do Mazuco. Profissionais que já caíram para a Série B. É esse tipo de profissional que a gente tem que colocar no Santos Futebol Clube para trabalhar? Não. E a gente está vivendo essa situação por causa desses profissionais que não sabem nada de futebol. Que simplesmente pegam um jogador igual o Alisson, vendem a preço de banana, e aí, meu irmão, a gente fica a ver navios, tendo que improvisar meia para jogar como volante. E aí, meu irmão, por que será que a gente está vivendo essa situação? Eu não quero colocar em pauta nem os nossos jogadores importantes que foram vendidos, porque acredito que tem muita coisa no meio, tem a vontade de jogador de jogar aí na Europa, tem as dívidas do Santos que, como vocês acompanham o dia a dia do Santos, a cada dia tem uma surpresa nova, mas gostaria de comentar com vocês sobre esse caso do Alisson, que não tinha necessidade, mano. O Alisson era um pilar, um cara que cobrava fora de campo, cobrava dentro de campo e deixava a vida. Mas enfim, não temos mais esse cara, mano. Não temos mais um homem de confiança dentro do nosso time. Aquele cara que a gente sabe que na hora H não vai afinar. Mas enfim, mano. E agora é o seguinte, mano. Vamos falar um pouquinho sobre Fábio Carille. São 9 jogos no comando do Santos Futebol Clube. São 4 empates, 4 derrotas e 1 vitória. E essa vitória veio com uma ajuda ali do VAR, né, mano? Não ajuda, mas infelizmente aí jogamos bem contra o Grêmio, mas a gente não conseguia fazer o gol no Grêmio. Aquele desespero. E aí, meu irmão, acredito que num lance ali de sorte, praticamente no último minuto do jogo, a gente conseguiu o triunfo, que foi os 3 pontos. Jogamos muito esse jogo. Deixar bem claro. Foi um Santos vibrante. E a gente precisa repetir essas atuações. Porque a nossa situação, ela é periclitante, mano. O Santos não pode cair de forma alguma. Sabe por quê? Porque
tudo que a gente está resolvendo na parte financeira, se a gente vai para a Série B, não adiantou porra nenhuma. Então precisamos fazer de tudo para o Santos não cair para a Série B. Porque se cair, meu irmão... O nosso presidente falava aí em lives que ia doer na carne o trabalho que ele ia fazer na frente do Santos Futebol Clube. Mas doer na carne não é a gente ir para a segunda divisão. Existem erros e existem acertos. Porém, cara, esses erros podem levar a gente para a Série B. E aí? Deixa a sua opinião sobre o que você está achando da gestão. Na minha opinião, a parte financeira, espetacular. Porém, cara, futebol ficou de lado. Na mão de profissionais que, na moral, não deviam estar trabalhando no Santos Futebol Clube. Não deviam. Porque hoje a gente se encontra nesta situação por causa dessas pessoas aí. Porque, na moral, não é a gente que contrata, mano. Não é a gente que vende. A gente só torce. E aí, meu irmão, já vamos entrar no assunto aqui, porque temos uma final aí contra o Fluminense. O Fluminense que pegou o Flamengo e meteu 3 no Flamengo. E vem jogar na Vila Belmiro, com a confiança lá em cima. E a gente, mano, psicologicamente abalado. Peguei uma notícia aqui do Lucas Mossetti, que o Carille já está esboçando a próxima escalação aí do time. Provavelmente vai voltar os 3 zagueiros. Esse esquema está dando certo? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente joga no 4-3-3, que é um esquema que esse time que está aí está um pouco mais habituado, a gente não joga melhor? Porém, a gente sempre perde os jogos no 4-3-3 e acha que é o sistema, e não é. A gente precisa avaliar os nossos erros individuais. Contra o América, na minha opinião, o Santos estava sim fazendo um jogo aí que, na moral, a gente poderia sim buscar a vitória. Mas o Jean acabou com o jogo. Eu estava analisando esse lance, é o seguinte, mano. O goleiro me dá um chutão, o Jean Mota está fazendo a marcação e os nossos 2 zagueiros dentro da área lá no escanteio. Isso daí, mano, é falta de treinamento, porque não pode. E os 2 zagueiros lá dentro, fica um, mano, a situação não está boa. Fica um. Mas só que é eu que tenho que falar aqui pra vocês. E aí, o goleirão chutou, o Jean Mota não teve velocidade para parar aí o Ademir. Infelizmente, acabou tomando a decisão errada ao invés de fazer a falta fora da área, já que esse era o intuito de parar a jogada, fazia a falta fora da área. Acabou fazendo a falta dentro da área e ainda foi expulso. E a gente, mano, tomou 1-0. Era melhor deixar, mano, o Ademir passar e de repente o João Paulo fazia outro milagre, porque quantos e quantos milagres o João Paulo já não fez. E se o Ademir fizesse o gol também, a gente, mano, ia ter 11 jogadores e iria dar pra gente buscar esse jogo. Mas só que falta de concentração. Vocês acham que o Jean Mota vendido está concentrado na situação do Santos Futebol Clube? Não, cara. O cara não pode jogar vendido, mano. Já começa por aí, tinha que ter entrado o Balieiro ali naquele momento. E aí, vamos voltar ao assunto aqui, que é Santos e Fluminense. Até me estendi um pouco aqui, mas hoje, mano, vamos na resenha aqui. Carille vai com 3 zagueiros. No gol vai o João Paulo. Robson é a novidade na zaga. Robson Reis. Velasquez e Boza. Nas alas, Madison pela direita, Felipe Jonathan na esquerda. Como volante, primeiro volante, Zanocelo. Como meia de criação, Marcos Guilherme. Sanches fora do time titular. E no ataque, Marinho pelo lado direito,
Lucas Braga pelo lado esquerdo e o Tardelli ali fazendo o centroavante. Cara, olhando essa escalação e para tudo que a gente está vivendo, vocês acham que vai dar certo, mano? Do fundo do coração, vocês acham que essa escalação vai dar certo? Cara, a gente que é torcedor, a gente torce, mano, pra que dê certo. Mas a gente vai jogar em casa contra o Fluminense por uma bola novamente, cara. Na situação que a gente tá, a gente precisa vencer os jogos, cara. E aí, mano, eu estava pensando aqui, mano, estava aqui refletindo, e é o seguinte. Contra o Fluminense, eu insistiria no 4-3-3. No gol, João Paulo. Na nossa zaga, eu entraria com o Velasquez e o Boza. Lateral direito, Madison. Lateral esquerdo, Felipe e Jonathan. Volante, Balieiro. Um jogador que faz o simples, mas tem um poder de marcação. Imaginem Zanocelo e o Marcos Guilherme marcando o meio de campo do Fluminense. Imaginem o que vai acontecer, cara. Estamos aqui avisando. Então vamos continuar. Balieiro, primeiro volante. Fazendo a armação do nosso time é o Sanches e é o Pirani para dar velocidade no meio de campo. E aí, meu irmão, no ataque eu iria com uma outra mudança. Eu apostaria desta vez, não na referência como falso 9, mas sim na velocidade. O Marinho, cara, ele está jogando pela direita e, cara, mano, está muito manjado. Para parar o Marinho, os adversários, mano, fazem rodízio de falta. Isso frustra o futebol do jogador. Ele está jogando longe do gol. E aí, meu irmão, tá explicado porque o Marinho não faz gol, porque na moral está tendo que marcar pelo lado direito. E aí, meu irmão, ele pega na bola, os caras param a jogada. Mas estava aqui pensando, se a gente coloca o Marinho para flutuar com liberdade, Marinho com liberdade, deixa o Marinho no meio, deixa ir no ataque, deixa ir pela direita, deixa ir pela esquerda, deixa flutuar. A gente poderia surpreender. Por isso que eu estou falando para vocês que eu apostaria na velocidade. Marinho centralizado. Eu iria com 3 atacantes rápidos, sem um centroavante de finalização. Porque o Marinho, mano, próximo do gol, ele é perigosíssimo. Porque qualquer espaço que ele tem, ele bate no gol. Então eu iria com o Marinho. Eu iria com o Marcos Guilherme ou Ângelo pela direita e o Lucas Braga pela esquerda. Analisem essas duas formações, a gente precisando vencer o jogo contra o Fluminense. E aí, meu irmão, deixa aí pra gente a sua opinião. Porque, cara, torcer, a gente tá torcendo, a gente tá rezando, a gente tá fazendo de tudo. Tem gente se apegando a previsões de vidente. Então, assim, mano, na minha opinião também, mano, vale tudo. Isso aí são místicas do futebol. Tem muita gente fazendo promessa também, então, mano. Inclusive, estava aqui conversando com os meus amigos do grupo aqui, restrito daqui ao Santos. E, mano, tá todo mundo querendo fazer uma promessa que se a gente escapar, mano, a gente vai meter as tatuagens e tal, mano. Nesse momento, mano, tudo vale. Inclusive, eu também fiz uma promessa, mano. E se o Santos escapar, eu vou cumprir. Mas enfim, eu mostro pra vocês aqui no canal se tudo der certo, porque o nosso título esse ano é o 16º. É a 16ª colocação, vocês me desculpam. Mas enfim, cara. Estou extremamente com o pé atrás, mano. Olhando para esse esquema, para a gente enfrentar o Fluminense dentro de casa. A gente já está entrando, cara, se borrando, com medo. Mano, a gente precisa jogar futebol. E vocês lembram muito bem Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Sabe qual que era o esquema?
4-3-3. E a nossa escalação tinha o Ivonei jogando como volante. Tinha Gia Mota. Tinha Marcos Guilherme jogando de ponta, porque desde que esse menino chegou, poucas vezes ele atuou na posição dele. Ele atua de lateral direito, atua de volante, atua de meia. Mas atacante, meu irmão. E aí, mano, teve muita gente falando, não, esse cara aí não joga nada, mas, porra, só joga improvisado. Como que a gente vai avaliar, mano, um jogador que só joga improvisado, mano? Não dá. Não tem como. E aí quando surge, vamos falar um pouquinho do Balieiro, quando surge uma oportunidade pro Balieiro jogar na dele ali, de volante, um cara que, mano, tem um poder de marcação muito forte, mano. E aí a gente coloca o Zanocelo. Nada contra o menino, mano, mas só que o menino tem que jogar na dele, mano, de segundo volante, com um volantão ali, mano, pegador, pra dar um pouco de tranquilidade, porque ele é um cara que ele ajuda na marcação. Mas só que na moral, ele é lento. Ele é muito lento. Ele não tem o poder de marcação. Nem o Camacho, que é o titular, tem. E aí, mano, o que fazer? Rezar e esperar que esses cara, mano, mude de ideia, mano. E que pare de se borrar, tá ligado? Que entendam que o Santos Futebol Clube, mano, sempre foi ofensivo, mano. Dentro de casa, poderosíssimo. Sempre fomos respeitados na Vila Belmiro, mas só que hoje em dia estamos com um esquema aí muito manjado. Mas é eu que tenho que falar pra vocês? Ou é os trocentos negros que tá lá dentro que, na moral, precisam enxergar as coisas, porque parece que é só a gente que enxerga? Mas como eu falei pra vocês, mano, eu não vou abandonar o Santos não, mano. Vou estar aqui torcendo. Torcendo como nunca. Então, mano, uma boa noite pra vocês. Fiquem com Deus e amanhã estamos aqui de volta.